Quinta-feira, mais um tema do dia aqui no 00. Pedro, hoje as palavras são escassas, tudo o que possamos dizer não será suficiente. Sim. Falámos poucas horas depois do falecimento de Diogo Jota e do seu irmão André Silva. Este tema do dia acaba por ser uma pequena homenagem aos dois. Começámos numa perspectiva um pouco mais geral. O que é que se sabe sobre o acidente em Espanha que vitimou os dois jogadores? Diogo, antes de mais, deixa-me só enviar as sentidas condolências do 00. Aliás, o ambiente na redação hoje, como vocês também já perceberam, é pesado. E queria enviar um forte abraço ao Sr. Joaquim Silva e à Dona Isabel, que são os pais do Diogo e do André. Eu há uns anos fiz uma reportagem sobre a carreira do Diogo e falei com os dois, tive o privilégio de conhecê-los. E estamos a falar de uma família que era muito humilde, que começou com quase nada e soube educar muito bem dois meninos que se tornaram uns homens fantásticos. Um abraço muito grande para eles, as nossas sentidas condolências, nossa homenagem possível. É o tema do dia mais difícil que já gravamos até hoje, mas vamos também, lá está, olhar para isto como uma homenagem ao Diogo e à carreira do Diogo e do André e dar os pormenores possíveis que podemos dar neste dia. Segundo aquilo que foi possível saber através do comunicado oficial da Guardia Civil, portanto são informações oficiais da Polícia Espanhola, o acidente ocorreu por volta da meia-noite e meia de Espanha, portanto 11h30 em Portugal, na autoestrada 52, autovia 52, ao quilómetro 65, na localidade de Cernadilla, em Palácios de Sanabria. Por aquilo que a Guardia Civil revela, o carro do Diogo Jota, que era conduzido pelo Diogo Jota, julgo eu, arrebentou um pneu quando fazia uma ultrapassagem nesta autoestrada e despistou-se. Portanto, desconhece a velocidade em que se dirigia, o carro acaba por se despistar e por arder. Portanto, o Diogo e o André estavam dentro do automóvel, acabaram por não conseguir sair e acabaram por morrer carbonizados. E apenas a matrícula acabou por ajudar a identificar as vítimas. O que se sabe é que o Diogo viajava para a Inglaterra com o irmão, porque a pré-época do Liverpool iniciava-se dentro de dias, e portanto era essa a viagem que o Diogo estava a fazer do norte de Portugal para a Inglaterra até acontecer este acidente. Pedro, dois jovens, com muito ainda pela frente. Temos aqui um pormenor que torna esta história ainda mais triste. O Diogo tinha acabado de casar. Pergunto que família é que deixam tanto o Diogo como o André? É isso, Diogo. O Diogo Jota casou-se com a sua companheira de sempre, a namorada da escola secundária, a Ruth Cardoso, no dia 22 de junho. Portanto, estavam juntos há muitos anos, casaram-se a 22 de junho, celebraram a festa com família e amigos. Tinham 3 filhos, o Diogo deixa 3 filhos, muito pequenos, o último é um bebê ainda. E além da Ruth, o Diogo e o André deixam, no caso dos dois irmãos, os pais, o Sr. Joaquim Silva e a Dona Isabel Silva. O Sr. Joaquim eram trabalhadores fabris até há pouco tempo. Felizmente a condição do Diogo permitiu-lhes deixar essa vida mais dura, mais pesada, mas o Sr. Joaquim trabalhou durante toda a vida numa empresa de gruas, a Dona Isabel numa fábrica de componentes eletrónicos. São ambos naturais de São Cosme de Gondomar, aliás, a mãe de São Cosme de Gondomar, o pai da Foz do Sousa. Jogou até no Sousense, portanto há aqui um ADN também ligado ao futebol. O pai, o avô, o tio do Diogo Jota e do André chegou a ser chamado à seleção sub-19 de júniores. O Diogo e o André, apesar desta ligação ao futebol, conseguiram completar ambos o 12º ano de escolaridade. E depois há também, lá está, carreiras com muitas semelhanças, mas o Diogo, a partir da altura, de facto, arranca. Sai de casa dos pais aos 16 anos, vai viver para Passos Ferreira, mas falaremos um bocadinho mais à frente sobre isso. O que se percebe, de facto, é que o Diogo era muito unido, tanto aos pais, que o acompanhavam para todo lado, como à esposa e aos 3 filhos pequeninos, que deixam e que saberão certamente honrar a memória e os bons exemplos que o Diogo e o André deixaram em vida. Pedro, pegando exatamente no que estava a dizer, é certo que não há absolutamente nada de positivo nesta situação, nesta história, mas acho que podemos tirar o exemplo do Diogo, a carreira feita a pulso, a subida de grau a degrau, o exemplo que foi dando. Pegando nisto,
fazendo aqui uma retrospectiva pela carreira dele, quais foram os passos que o Diogo teve ao longo dos anos? Ele começa aos 7 anos a jogar futebol federado, nas escolinhas de Gondomar. Aliás, em 2022 foi inaugurada a Academia Diogo Jota, precisamente no Gondomar. Ele continuava a visitar o clube com muita regularidade, praticamente sempre que vinha de Portugal de férias tinha esse cuidado, porque é o primeiro grande clube da vida dele e se calhar é aquele clube que era o clube do coração, de facto. O Diogo acaba por se destacar com alguma naturalidade. Nessa reportagem que eu fiz há uns anos, na altura ainda no Mais Futebol, falamos com o José Carlos Magalhães, que foi o primeiro treinador dele, ou pelo menos aquele que teve mais tempo com o Diogo, e já falava de um avançado baixinho, que passava pelo meio das pernas dos adversários, e acaba por chamar a atenção do Passos Ferreira, que na altura tinha uma formação muito rica, fazia uma aposta muito forte, e aos 16 anos o Diogo sai mesmo de casa dos pais, muda-se para o lar do jogador do Passos Ferreira, e é lá que depois desenvolve e faz a sua entrada no futebol sénior. Nos Júniors, o treinador dele era o Vasco Seabra, atualmente no Arouca. O Vasco Seabra que sempre se referiu ao Diogo com muitos elogios. Lá está muito por essa reserva do Diogo, muito calado, muito silencioso, muito humilde, mas muito respeitador também. Não saía à noite, os pais até diziam: Diogo, sai com os teus amigos, diverte mais um bocadinho, mas ele sempre muito recatado, também pela ligação muito forte que tinha com a namorada, com a Ruth, desde muito cedo. Ele, portanto, passa a viver no lar do jogador em Passos Ferreira, Júniores do Passos, depois estreia-se já nos séniores com o Paulo Fonseca, no dia 19 de outubro de 2014, portanto fez agora 10 anos, há uns meses, 10 anos e meio mais ou menos, estreia-se contra o Atlético de Reguengos para a Taça de Portugal. Ele acaba por fazer 47 jogos e 18 golos no Passos, nos séniores, e é vendido ao Atlético de Madrid em 2016. Poucos se lembrarão disto, mas a verdade é que o Atlético de Madrid vai contratar o Diogo Jota em 2016 ao Passos por 7 milhões de euros, e é essa verba que permite ao Passos construir aquela bancada que, portanto, quem está a ver os jogos da televisão, aquela bancada que aparece de frente, que é a bancada Diogo Jota, não é um nome formal, acho eu, mas é a bancada que foi construída com o dinheiro da venda do Diogo Jota ao Atlético de Madrid. Ele acaba por nunca jogar oficialmente pelo Atlético, é emprestado em 16-17 ao Porto, faz 38 jogos, 9 golos com o Nuno Espírito Santo. Há um jogo que é marcante, que é o póquer que ele faz na Choupana, nas primeiras vezes que joga a titular. No ano seguinte é novamente emprestado ao Wolverhampton, em 2017, e é aí que ele inicia a ligação à Inglaterra. No total ele consegue fazer 131 jogos, 44 golos pelo Wolverhampton, e depois transfere-se para o Liverpool, portanto, elite absoluta, onde faz 182 jogos e 65 golos. Ao mesmo tempo que ele se impõe, primeiro no Porto, depois em Inglaterra, começa a ser chamado com regularidade à seleção, acaba por chegar às 49 aparições pela seleção, com 14 golos, e presenças no Euro 2020 e Euro 2024, só falha o Mundial de 2022 no Qatar por lesão, uma lesão de última hora. Portanto, é uma carreira mesmo, como tu dizias, de baixo para cima, do pequeno Gondomar até à elite absoluta, o Liverpool e a seleção. E é certo que o irmão André, agora com 25 anos, não atingiu este nível de estrelato, mas a verdade é que também ele ia fazendo uma carreira a pulso, de subida. As últimas 2 épocas no Passos com números interessantes, no Penafiel, peço desculpa, no Penafiel com números interessantes. Como é que podemos olhar para esta carreira do André também? O Diogo tinha 28 anos, o André 3 anos mais jovem, 25. Ele começa também a jogar no Gondomar, lá está, era a equipa mais próxima da casa dos pais, em São Cosme, e depois passa 7 anos no Futebol Clube Porto. O André faz uma formação muito boa no Futebol Clube Porto, uma ligação muito grande de 7 anos. Depois, na transição para sénior, tem algumas dificuldades, vai para Passos Ferreira, joga depois no Sub-23 do Famalicão e do Boa Vista, era também um extremo rápido e habilidoso, e depois em 2021 decide voltar a casa, ao Gondomar. Faz 2 épocas pelo Gondomar, já com um nível muito interessante, e chama a atenção do Penafiel, da segunda Liga, onde está nas últimas 2 temporadas, com números muito interessantes, como dizias, e bem. Foram 62 jogos, 7 golos, e a promessa de que este ano provavelmente seria a época onde ele teria possibilidade de explodir,
ou no 25 de Abril em Penafiel, ou noutro clube, mas estava numa fase muito boa da carreira também, aos 25 anos. Um jogador parecido com o irmão, por aquilo que diziam, também de baixa envergadura, também muito mexido, muito agressivo, muito rápido, que eram também um bocadinho os sinais mais característicos do Diogo Jota, um ponta de lança, um avançado com 1,70 m, mas que era muito agressivo no ataque à profundidade, ataque ao espaço. Mas a verdade é que estes aspectos são os menos relevantes no dia de hoje. Acho que acima de tudo, eu gostava muito de sublinhar a educação fantástica que os pais lhes deram, e que se revelava nos comportamentos. O André não conheci, mas que se revelava nos comportamentos do Diogo Jota, portanto uma educação fantástica, humilde, educado, reservado, respeitador, e essa é a imagem mais importante que eu gostaria de passar hoje do Diogo. Pedro, e se dúvidas houver em relação ao quão querido era e é o Diogo Jota, rapidamente são dissipadas se olharmos para as reações do mundo de futebol após o seu falecimento. Assim sendo, gostava de te perguntar de que forma é que o mundo de futebol tem reagido a esta triste notícia, como é que têm sido as homenagens? Sim, eu estava aqui a abrir a homepage do 00, porque nós estamos com uma peça precisamente que resume essas reações do mundo do futebol. A Federação já pediu à UEFA um minuto de silêncio para todos os jogos, porque de facto é um nome muito mediático. Nós até falávamos aqui em off há bocadinho sobre, eras tu que me questionavas se eu me lembrava de algum jogador numa fase tão boa da carreira que tivesse falecido num acidente de automóvel. Eu fui logo para trás para os acidentes do Zé Beto e do Rui Filipe, ambos do Futebol Clube Porto, e ainda jogavam na altura de facto. Depois mais tarde lembrei-me do Pedro Lavoura, que tinha sido contratado pelo Braga à Académica. Falamos até do Kobe Bryant e do Drazen Petrovic noutras modalidades, no basquete. Agora, sinceramente, não me recordo de um jogador com este mediatismo, portanto, no auge da carreira, a perder a vida num acidente de viação. O José António Reis, que vocês também falaram há bocadinho, já tinha acabado de jogar, e portanto percebe-se que estas reações estão a ser muito emocionais. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, diz que nada disto faz sentido. O Wolverhampton e o Liverpool também reagem com muita emoção. O Liverpool pede mesmo reserva e respeito pelo estado da família. O Vítor Pereira também partilhou aqui o tweet do Wolverhampton. Portanto, muitos colegas, muitos amigos. O Ruben Neves foi o jogador que mais vezes esteve ao lado do Diogo Jota em campo, também já reagiu com muita comoção. Nomes como Pedro Proença, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro também já se pronunciou. Portanto, diria que, além do mundo do futebol, mesmo as mais altas entidades nacionais, no mundo da política, com responsabilidades pelo país, também já reagiram a este desaparecimento do Diogo Jota. Diogo, portanto, de uma forma resumida, o André Vilas Boas, também do Futebol Clube Porto, também já reagiu. O Bernardo Silva, com uma foto também do City incrível, do Bernardo agarrado ao Diogo Jota. Não há muito mais a dizer, a não ser de facto sentir, antes de mais nada, lamentar profundamente a perda de duas vidas tão jovens e de nos lembrarmos que a vida, que nos parece às vezes um dado adquirido, algo definitivo, pode desaparecer num piscar de olhos. E neste caso houve aqui um misto de azar, de facto de infortúnio absoluto, com o arrebentamento de um pneu de um carro de alta cilindrada e depois obviamente as chamas, provavelmente o depósito estaria cheio e o Diogo e o André acabaram por não ter qualquer tipo de possibilidade de fuga. Numa altura em que as palavras são escassas, despedimos-nos deste tema do dia com as sentidas condolências do 00 à família.